Olá, galerinha, tudo tranquilo? Estamos aqui novamente para falar de mais uma disciplina, mais um conteúdo. Hoje nós vamos falar de medidas e avaliações, ou a palavra mais correta utilizada atualmente, né? Cineantropometria. E a aula de hoje a gente vai falar de avaliação corporal. O que seria essa avaliação corporal? É formada por componentes de aptidão física e saúde. Como a gente vai medir a aptidão física? A gente vai medir através da distribuição de massa gorda e distribuição de massa magra, tanto para aptidão física quanto para a saúde, certo? A gente consegue dar uma pequena diferença entre essa massa gorda, né, que é o percentual de gordura que a gente diz, e a massa magra. A massa magra, ela pode ser massa livre de gordura, que é o resto, ou pode ser diferenciada entre massa muscular, massa óssea, densidade óssea e massa visceral, certo? Essa é a composição da massa livre de gordura. Mas a gente vai ver em alguns métodos daqui para frente que a gente pode estar calculando isso separadamente, achando isso separadamente, ou achando o percentual de gordura e a massa livre de gordura, certo? Então nós temos alguns métodos para chegar nesse percentual de gordura e nesse percentual livre de gordura. Nós temos métodos diretos, indiretos e duplamente indiretos. E vamos ver o conceito de cada umzinho deles e quais são esses métodos que a gente pode estar utilizando, certo? Então, a gente falou um pouquinho de composição corporal, além de ver o desenvolvimento de doenças, tudinho. E nós temos alguns métodos de detecção. O primeiro é um método direto. O método direto é um método invasivo. Ele é utilizado através de dissecação de cadáveres. Você vai separar tudinho aquilo que foi falado anteriormente. Como? Cadê aqui, olha? Extração de lipídio, extração da massa óssea, extração da massa visceral, extração do músculo. E vai pesar separadamente. Aí você vai ter com fidedignidade essa massa. É a mais fidedigna que tem? Sim. Porém, só dá para ser utilizado com cadáveres, não dá para ser utilizado em seres vivos. E o que chega mais próximo disso são os métodos indiretos. E aí nós vamos chegar nesses métodos indiretos, tá? Então, esses métodos indiretos são aqueles em que não há manipulação dos componentes separadamente, como a gente viu no método direto, apesar de apresentarem uma precisão bem grande, bem parecida. Então, as suas margens de erros elas são pequenas, certo? E aqui, o grande problema desse método é o quê? É que ele necessita muitas vezes de equipamentos que são de altos custos e que apresentam uma técnica necessária para se mexer com eles. Nós temos dois tipos de métodos indiretos. Nós temos o método indireto químico, que a gente vai apresentar o potássio corporal total, e nós vamos apresentar a excreção urinária de creatinina. A gente consegue ver esses dois aí, certo? Tem até uma ilustre presença aqui, ó, que veio escutar a nossa aula. E o resto são os métodos físicos, que nós vamos ver também os métodos físicos. Dentre eles nós temos o DEXA, o raio-x, a ultrassonografia, assim por diante. Vamos ver vários métodos desses daí, certo? O primeiro método que a gente vai ver é o método químico do potássio corporal total. Como é que se dá para a gente perceber o que a gente vai aferir aqui? A gente vai aferir aqui a massa livre de gordura, a MLG. Como é que se dá para a gente aferir essa massa livre de gordura? É injetado um isótopo de raios gamas, emissor de raios gamas no corpo, em que ele vai reagir, esse isótopo, ele vai ver a velocidade e a concentração desse isótopo no corpo. Assim, através de um equipamento de cintilografia, que é um captor de raios gamas,
ele vai aferir o quanto que tem de potássio no corpo. Assim, a gente pode quantificar quanto, estimar quanto de massa livre de gordura a gente tem no corpo, certo? Aí a gente consegue ver também o percentual de gordura. A gente vê a massa corporal, diminui da massa livre de gordura, o que sobrar é a massa gorda, beleza? O segundo método é a excreção urinária de creatinina. O que é a creatinina? A creatinina ela é um produto da quebra, da degradação da fosfocreatina. Ou seja, quanto maior nossa massa corporal, maior a creatinina no corpo. Aí, na excreção dessa creatinina, a gente pode estar aferindo novamente a massa livre de gordura, ou seja, a massa magra. E, consequentemente, fazendo o cálculo novamente com a massa corporal, a gente consegue ver o percentual de gordura do indivíduo. Agora a gente vai entrar nos métodos físicos. A gente fala de pesagem hidrostática. Como seria o método da pesagem hidrostática? Lá em Brasília, quando eu fiz a minha faculdade, lá no UNB, na disciplina de cineantropometria, de medidas e avaliações, no laboratório de cineantropometria, nós tínhamos uma piscina ao qual fazia-se essa pesagem hidrostática. Infelizmente, no ano que eu estava fazendo, no semestre que eu estava fazendo, ela não estava sendo utilizada, ela estava inutilizada. É um método que ele é caro, que ele é difícil de se fazer, você precisa ter uma técnica, saber mexer no aparelho, porém, ela é o padrão ouro hoje ainda, assim como uma outra que a gente vai falar futuramente, vou falar de padrão ouro, que vai dar o percentual de gordura bem mais próximo lá do real, certo? Como é que se dá essa pesagem hidrostática? Ela é baseada no princípio de Arquimedes, tá? Que ele vai avaliar a densidade corporal de acordo com o deslocamento de água que se dá quando você coloca o corpo submerso. Tem uma balança, você vai pesar externamente e você vai pesar o seu corpo internamente, levando em consideração também o deslocamento de água que vai acontecer. Temos uma formulazinha que vai chegar e vai te dar o percentual de gordura, o volume, a densidade e o volume corporal, certo? Nós temos a pletismografia. A pletismografia, ela vai fazer também a densidade do corporal, assim como o percentual de gordura, mas através agora de um deslocamento de ar. Tem um equipamento que ele é montado, que você coloca um banco dentro, coloca o cidadão dentro e vai ter um deslocamento de ar. Tem um equipamento, um software que vai estar vendo esse deslocamento, assim como a massa corporal que foi pesada anteriormente, dentro, e aí vai fazer esse cálculozinho, tá? É um equipamento caro também, de difícil acesso, em muitos lugares você não vai ver isso, nem pesagem hidrostática, nem a pletismografia. É bem incomum de se achar. Outros nós temos um pouco mais de acesso, mas também bem caros. Por exemplo, o DEXA, que é a absormetria por raio-x de dupla energia. Lá na UNB também nós tínhamos, assim, no final do semestre, no último semestre que eu estava saindo, chegou uma máquina de DEXA. Infelizmente não tive acesso a ela, porque ela estava somente no laboratório de fisiologia, mas que o pessoal falou que era muito bacana, que pegava não só a massa corporal magra, como a massa gorda e a densidade óssea. Então, ali você já tinha 3 dados diferentes, não só a massa livre de gordura, como também a densidade óssea e a massa gorda, né? O percentual de gordura. Tem uma técnica que ela é baseada na premissa de que o corpo é constituído de 3 compartimentos: gordura, mineral óssea e tecido magro, que é o não ósseo. E é jogado raio-x. Então esse raio-x vai passar por essas 3 camadas e vai pegar diferentemente essas camadas e vai quantificar. Então é bem legal, só que difícil acesso e um custo elevadíssimo. Nós temos agora tomografia.
A tomografia, ela também trabalha com feixes de raio-x. Ela tem uma relação bastante profunda com a parte de dobras cutâneas da região abdominal. Pregas cutâneas antropométricas, aliás, são as pregas cutâneas e as circunferências abdominais. E ela vai gerar o quê? O volume total de tecido adiposo dessa área daí, certo? Também custo um pouco mais elevado, mais fácil de achar. Em relação a esses dois